Eu geralmente gosto de conhecer a vítima antes, mas para conhecer a Sabrina antes, eu vou ter que te conhecer antes. Como que a Sabrina vem ao mundo? Quem era você, a mãe da Sabrina? Por que a Sabrina nasceu no sentido... Por que vocês trouxeram essa menina linda ao mundo que, infelizmente, foi tirada tão cedo? Assim... Só uma coisa, tem quantos anos? Você é muito novo. Eu tenho 36. Nossa, você parece até mais novo, então tudo bem. Então, desde a minha adolescência, eu sempre sonhei ser pai de meu primeiro filho ser uma menina. Geralmente a gente quer um menino, né, para jogar futebol e tal. Mas eu também não gosto de futebol, então eu queria uma menina. Eu sempre quis ser pai, fui criado. Meu pai saiu de casa cedo, então eu convivi, cresci com 2 irmãs, uma sobrinha, minha mãe, então só mulher em casa. Então a gente cria aquele afeto e eu falei, meu sonho era ser pai de uma menina. Então quando eu conheci a mãe da Sabrina, né, 2010 nós nos conhecemos, já era meu desejo, deixei bem claro que eu queria ser pai. Ela já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior, 2 meninos, e não queria uma filha, né? Então ali basicamente eu assim, fazia de tudo para ser pai e conseguimos. Chegou um tempo que ela também renunciou e a gente veio ter a Sabrina. Então a Sabrina, quando nasceu, foi a realização do sonho. Inclusive de um casal. Com não certeza. Foi. Então você está me contando 2 coisas. Uma coisa interessante que você falou: você não teve o pai na sua vida. Pelo menos na infância. Eu tive, meu pai saiu de casa, separou da minha mãe, a gente era adolescente, né? Então tinha na casa dos meus 13 anos de idade. Então, que na verdade era o meu pai, eu falo que pai é quem cria. Ele me registrou porque o meu pai biológico me abandonou ainda muito cedo. Eu nasci, então assim, eu nem conheço. Então é interessante, você sabia a importância de ter um pai, ser um pai. Você queria ser até o pai que você não teve. Exatamente. Eu fui para ela o que eu não tive. Então, assim, tudo que eu não tive de um pai, eu quis ser para ela. Então, basicamente foi toda a expectativa ali, né? E aí você conhece a mãe da Sabrina, vocês namoram, vocês têm uma relação, não foi uma coisa casual, vocês realmente quiseram ter uma relação e quiseram ter um filho. Sim, nós fomos morar juntos na época, passamos 3 anos, né? Que foi um período, quando nós nos separamos, a Sabrina estava com 1 ano e meio, né? Próximos 2 anos já. E quando nós nos separamos, a gente continuou aquele vínculo. Até então a gente tinha aquela amizade, morávamos muito próximo, 1 quarteirão de diferença, então tinha o contato diário, chegava do trabalho, pegava ela, final de semana passava comigo ali, então a gente era tudo, sabe assim, realização de um sonho, são fotos e mais fotos, a gente, sabe, aproveitando. Então realmente é como você falou, tudo que eu não tive, assim, que eu esperei de um pai para mim, eu fiz por ela, depositei nela, né? Cuidado, conforto, carinho, tudo. Outro ponto interessante, você se separa da mãe da sua filha, não da sua filha. Não, Vocês ainda continuam frequentando, até porque você morava muito próximo a ela. Sim, isso. Então, o dia a dia não tinha aquela coisa de a cada 15 dias. Não, você todo dia via sua filha. Então, não, você conseguia ser o dias. pai que você queria todo dia. Todos os dias, assim, quanto a isso, ela não proibia a gente de ver. Então, assim, se eu chegasse, no exemplo do trabalho, passasse na casa dela às 6 horas da tarde, 7 horas da podia pegar, podia sair, então a gente tinha essa liberdade. Então, era diário, né? Então, assim, geralmente final de semana já pegava na sexta, então eu entregava ela só na segunda-feira, então era muito comum esse contato, o convívio com ela era muito forte. Tudo vai acontecer com a sua filha no dia 5 de dezembro de 2013. Correto. É um mês muito icônico em crimes familiares, por conta do Natal, do Ano Novo. Sim. Isso quem me fala muito é o Dr. Guido Palomba, a doutora Rosângela. Eles confirmam que se você olhar, tem muitos casos nessa época, entre dezembro e janeiro, de crimes familiares especificamente, porque é quase um restart. Então, a partir de agora não vai mais existir e eu vou ter uma vida nova sem essa pessoa. Naquele período, qual foi a última vez que você esteve com a sua filha? Qual a última lembrança que você tem da Sabrina? Viva, claro. Beto, a última lembrança, a gente passou o final de semana juntos, né? E passamos o final de semana inteiro. Quando foi na segunda-feira, eu levei ela... E assim, foi um final de semana diferente dos outros. Porque eu lembro que nós fomos para um sítio, né? Ficamos num sítio.
tirei bastante foto. Sabe assim, eu já era comum eu tirar fotos, eu sempre gravar vídeos ali com ela, mas assim, nesse final de semana parece que foi fora do normal. Sabe aquela coisa que parece que tem uma despedida? Sim. Então eu comecei ali, fotografava os momentos, uma coisa, às vezes ela tava assim encostada de um lugar e eu ia lá, pegava o rostinho, sabe? E nesse final de semana ela tava muito serena, assim, muito calma, muito tranquila. Aí quando foi na segunda-feira, eu entrava no trabalho a meio-dia. Pela manhã tomamos um café junto, morava com a minha mãe na época, ela passou o final de semana inteiro conosco, nós voltamos desse sítio. E aí tomando café de manhã, assim, eu me recordo, assim, cara, é uma cena que não sai da minha mente. A gente estava tomando café e ela ficou assim, como você tá de frente na mesa, eu de um lado do outro, e ela olhando para mim, assim, com a xícara de café e um biscoito na mão, sabe? Aquilo ali ficou registrado. Então, assim, ela olhou. E quando eu me dei conta, eu tava tomando meu café, quando eu me dei conta que eu olhei pro lado, eu vi que ela me observava. E não é comum de uma criança tão nova assim, sim, né? Ela, por mais 2 anos e meio, mas ela era muito, assim, à frente, tamanho e tudo, muito. E ela olhava assim, aí eu olhei e falei, o que é, meu amor, que você tá olhando pro pai? Sabe, assim, aquela coisa, ela deu um sorriso, assim, gostoso. Aí eu fui lá e abracei. Foi o último abraço forte, né? Terminamos o café, aí eu já tinha arrumado, trocado a roupa dela, levei ela pra mãe dela, e eu me lembro como hoje, assim, eu entreguei ela pra mãe, quando a mãe pegou no colo, entreguei a mochila, eu virei as costas e ia saindo, e aí me deu aquela vontade, tipo assim, volta, sabe assim, aquela volta, e eu voltei, aí eu chamei a mãe dela e falei, deixa eu dar mais um abraço nela, e eu dei aquele abraço, cara, assim, foi um abraço tão apertado, um beijo no rosto, assim, dela. Cara, foi a despedida. Sabe? Eu não entendi aquele abraço, senti um aperto no peito depois. Isso foi na segunda-feira. E quando foi na quarta-feira, foi a notícia. Todo né? já aconteceu. Você Você falou que ela estava serena. E ela tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio. O que nós vamos descobrir o que aconteceu com ela são coisas muito marcantes e muito marcadas, muitas vezes, no corpo. E você também contou para mim que você trocou ela. Sim. Você viu marcas no corpo dela de alguma coisa que hoje você percebe que já seriam os primeiros abusos, alguma coisa assim? Não, o que eu percebi, geralmente ela era muito independente assim, sabe, aquela criança esperta. Eu abri o chuveiro, então tinha aquelas espuminhas de sabonete líquido, aí colocava o sabonete líquido ali, aí eu fazia espuma e entregava para ela. Falava, Sabrina, lava o pé, lava. Então ela era assim, então... percebi que nessa último final de semana que ela passou lá, ela estava mais assim, sabe como que a criança está se retraindo um pouco mais? Então, abriu o chuveiro, ela já, não queria muita presença, nem minha, nem da minha mãe, de ninguém assim perto. Sabe assim, queria tomar um banho sozinha. Então, a gente foi daí, a minha mãe, como mulher, já começou a desconfiar de alguma coisa. Sim, deu um start, né? Assim, minha mãe trocou ela ainda usava fralda e tal, descartável. E minha mãe trocou ela. E foi coisas que a minha mãe comentou, assim, depois do ocorrido, né? Que notou que tinha alguma coisa diferente, mas não me comunicou na época. Assim, com medo de reação minha. O que a sua mãe notou diferente? Ela notou que havia tipo uma espécie de assadura, alguma coisa que ela falou que no pensamento dela não era comum. Ela falou não é comum esse tipo de assadura para uma criança. Né? Porque eu digo que o canal ele pode ajudar as pessoas quando eu falei que a Sabrina salve novas Sabrinas, que são pontos que as pessoas depois percebem que deram um clique. Eu acho que a gente não pode criar nenhuma sociedade que seja histérica, de achar que qualquer coisa é alguma coisa, correto, mas uma sociedade que se perceba. Eu acho que a história da Sabrina, a sua mãe falando isso para você depois, que alguma avó perceba, que alguma mãe perceba o que a criança está tentando mostrar. Você falou que ela estava serena, mas ela estava... Ela tentou te contar coisas que hoje você percebe, ela tentou desenhar coisas que hoje você percebe, ela estava mais amuada. Como que você percebe que ela mudou o jeito dela, de ela ser, já em função de alguma coisa que estivesse acontecendo com ela? Beto, eu percebi, assim, porque ela era aquela criança aceleradinha, sabe, assim, muito elétrica. Energética, com energia em tudo. Então,
acho que um mês que ocorreu o crime, no mês de dezembro mesmo, já no início, a gente começou a notar que ela ficou um pouquinho mais retraída. Então, assim, quando ela estava comigo, não era mais aquela coisa dela, sabe, ter aquela energia toda de estar brincando ali, sorrindo. Ela era muito engraçadinha, então, retraída. De alguma forma, eu acho que estava tentando passar alguma coisa, né, que acontecia. E um episódio foi que algumas semanas antes, não me recordo se 2 ou 3 semanas antes, eu encontrei o padrasto dela com ela numa feira. A gente estava numa feira perto de casa e eu encontrei, e me falaram, eu estava chegando do trabalho aí, alguém, o povo gosta da fofoca, né, e chegaram lá e falaram, o fulano de tal tá com a sua filha ali na feira. Eu ceguei, porque eu já era uma das coisas que eu já tinha recomendado. Falei, seu relacionamento, você faz o que você quiser da sua vida, mas eu não quero minha filha sozinha. Então, até porque a gente já tinha, como eu falei, eu convivi com a vida inteira. Minha família, praticamente a família da minha mãe é só mulheres. E assim, eu morei com 2 tias minhas e assim, foi muito caso de abuso dentro da família da minha mãe. Nossa. A maioria das mulheres passaram por essa situação e eu cresci ouvindo as histórias delas, vendo as marcas que isso traz, porque traz marcas. Então, tipo assim, cara, a gente já fica, querendo, a gente fica meio histérico. Então eu tinha esse... Não, no teu caso não é histérico, no teu caso é mais ligado. Correto, pronto, melhor. Porque a histeria, que eu digo assim, qualquer coisa não é qualquer coisa. São coisas muito específicas. Então pode achar que a menina espirrou, ai meu Deus, ela está espirrando por causa disso aqui. Não é isso. No teu caso, você já tinha um histórico, você aprendeu com a vida dos outros. Sim. E essas pessoas dentro da tua casa. Então você sabia o quanto que uma violência desse nível marca para sempre uma pessoa. Sim. E você não queria que as pessoas que você ama, inclusive aquelas, passassem por isso. Então você tinha os seus exércitos mais ligados, porque você já sabia que essas coisas existem. É diferente. Seria até melhor a palavra prevenção. É prevenção. Né? A forma de prevenir. Você tinha esse gatilho ligado o tempo inteiro. Isso. Por conta de você saber que isso existe. Exatamente. Você falou, o Jefferson... de Oliveira. Eu notei aqui, Jefferson de Oliveira. Ele era um motoboy, ele tinha uns 26 anos na época. Isso. Em 2013. Quem é esse homem? Na verdade, eles na época colocaram como um motoboy, porque provavelmente foi o que ele disse lá quando entrou na delegacia, né? Mas o Jefferson foi o seguinte, eu conheci o Jefferson, eu desenvolvi um trabalho, embora eu nunca tive dependência química, nunca tive problema com drogas, sempre me interessou o fato de ajudar as pessoas de casa de recuperação, então levava alimento e participava de atividades lá dentro, então sempre estava fazendo visita e conheci o Jefferson ajudando em uma dessas casas de recuperação. Finais de semana a gente ia lá e fazia aquele trabalho social, serviço voluntário, né? E conheci o Jefferson, desenvolvi uma amizade, conhecia a mãe do Jefferson por causa de um ambiente religioso que a gente vivia. Então, conheci a mãe do Jefferson, desenvolvi uma amizade com a mãe do Jefferson e automaticamente eu me tornei uma ponte, fiz uma amizade. Então, para mim, quando eu o conheci, era um amigo. Então, assim, aquele cara de eu tirar a minha roupa do corpo e entregar pro cara, você entendeu? Então, assim, a gente tinha esse vínculo. Isso você ainda é casado com a sua... Sim, eu casado com a mãe da Sabrina. Da Sabrina. Quando ele passou o período do tratamento lá, na verdade ele rompeu o período, saiu antecipado, disse que estava bem e tal, tudo saiu. Nesse período foi onde ele começou a ter um relacionamento com a mãe da Sabrina, eu ainda estando com ela. Entendeu? Então seu amigo te traiu em vários níveis. Exatamente. Então se aproximou, aquele negócio. Às vezes, Beto, a gente está ali dentro de um ambiente, por exemplo, um ambiente religioso, a gente tem que ter uma certa cautela. A gente confia desconfiando de pessoas. Então, por a gente estar dentro daquele ambiente, a gente começa a confiar. Então, vou colocar dentro da minha casa. A gente começa a colocar a pessoa que eu colocava dentro da minha casa, sentava na minha mesa. Então, ou seja, de certa forma, acabei abrindo as portas, né, para que aquela pessoa tomasse... Pro diabo. Pronto, melhor palavra que você pode usar. Por que você diz que tem que se prevenir dentro de um ambiente religioso para fazer uma amizade mais forte? Beto, é que assim, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu hoje sou um pastor, um bacharel de teologia e dou cursos, ministro vida de líderes também, e assim, eu costumo dizer que isso é o ambiente de toda religião,
quer seja dentro de igreja... Não, quer não, aqui é aberto, religião. qualquer que seja. Eu acredito, assim, que toda religião deveria trabalhar com método. Inclusive, hoje a gente tem um projeto, né, com a grande amiga lá do Rio de Janeiro, a Raquel Vivas, que chama A Igreja que Protege. Por que a igreja que protege? Porque dentro desse ambiente o religioso é um dos maiores, onde mais acontece casos de abuso. Por quê? Por conta da confiança. Então, um dos métodos que hoje, inclusive um projeto que eu estou desenvolvendo, é sobre se levantar mesmo assim, sabe, um histórico das pessoas que se aproximam. Porque, veja bem, muitas pessoas, a gente está pedir antecedentes. Como você contrata uma pessoa, às vezes você pede cartas de referência e tudo assim, mais. Eu não vejo que isso seja nada demais, sabe, Beto? A gente está chegando ali dentro, por exemplo, você já deve ter... Eu falo que as pessoas precisam fazer isso nas amizades da vida. Seria bom. Com relacionamentos. Eu falo, busca referência. Sim, porque principalmente nesse ambiente de igreja... Todo mundo não é o culto de ninguém. Todo mundo sabe que dentro de igreja assim, 80% das pessoas são ex alguma coisa. E não é que a gente está duvidando se a pessoa mudou, se regenerou ou não. Mas não custa nada a gente saber quem era. É ex o quê? Porque às vezes é um ex daquilo que ele está falando, daquilo que ela está narrando para a gente. Mas a gente não sabe às vezes o real motivo. Então hoje a gente tem, né, com a consulta rápida, nesse projeto eu desenvolvi que, inclusive, deveria virar lei, que, né, todo o ambiente religioso deveria ter uma ficha de membros frequentadores ali, onde tivesse dados, um cadastro e tal. Para quê? Para que a gente ficasse mais fácil da gente ter uma consulta daquilo ali, saber de onde que vem essa pessoa. Interessante, Vitor. Você foi a primeira pessoa de área religiosa que não nega o problema que existe. Sim, existe. Então, parabéns. Eu achei isso muito interessante. Gostei muito das suas ideias. Porque as pessoas, elas têm um pouco a coisa que Deus está olhando. Deus está, mas o diabo está por ali, amor. Então, está com você. Você acabou abrindo a porta para o diabo. Quando você descobriu que ele tinha uma relação com a mãe, com a sua esposa, à época, a sua companheira, como foi isso? Você debateu com ele? Você falou com ele? Sim, não com ele, na verdade, não. A gente teve assim vamos dizer assim, uma discussão, coisa bem assim rápida, aquele momento acalorado, e assim o relacionamento da gente já não era essas coisas todas, né? Antes, então assim foi um prato cheio, assim, com ele, mas sair. Com ela, sim. Com ela eu fiquei bastante revoltado. Eu falei assim, pô, é pelo motivo de você dar confiança para a pessoa e estar ali. Né? Sempre fui um cara presente, um pai presente, um cara bastante atencioso com ela e tal. Enfim, e ali eu falei, a gente fala um monte de besteira ali, bravo, na hora. Inclusive com os filhos dela, você também... Sim, tinha um relacionamento com, inclusive, o pai dos filhos dela. Na época a gente desenvolveu assim, um relacionamento de amizade por conta de qualquer coisa que acontecia, eu sempre estava ali comentando com eles, então a gente tinha aquela... era mais eu que se comunicava com ele do que ela. Assim, ele chegava lá, recebia, a gente saía, então tinha aquela coisa mais de... 2 meninos? 2 meninos. Quantos anos eles tinham? Eram com 9... um tinha 6 e outro acho que tinha 9 na época que eu conheci. O Jefferson chegou a fazer alguma coisa com esses meninos também? Do que a gente saiba, não. Né? Que a gente saiba, não. Nunca ninguém também puxou nada. Porque assim, o que acontece? Da parte da família dela... Todo mundo é duro o que eu vou falar, mas é uma realidade. É como se a minha filha nunca tivesse existido para a família dela, para a avó materna, para as tias. Primeira coisa, todo mundo ficou contra na época que os jornais, né, que os programas começaram a fazer matérias ali e gravar, e até então na mente de todo mundo eu estava errado, estar na mídia, de divulgar, correr atrás de justiça. E daí a gente começa a ver que alguma coisa tem errado se a família, a parte materna não quer que a gente não quer correr atrás de justiça. Por exemplo, eu gravava uma matéria, e o mesmo jornalista que me entrevistou, eu passava o contato da mãe e dos familiares, eu falava, tá aqui, vê lá, do lado. E ninguém quis gravar, ninguém nunca gravou uma matéria. É muito estranho. Vou dizer isso mínimo diferente, porque geralmente quem muito está à frente é a mãe, quando ela não é a autora. Né? Não estou dizendo que seja o caso, estou dizendo que a Monique não está à frente do Henri Borel porque ela participa como autora junto com o Jairinho. Então não dá para ela falar pelo Henri. Pelo menos ela é a suspeita do caso. No caso, é o Leniel que encabeça. Agora, quando você tem um filho que você perde da maneira... Tipo o caso Pedrinho, quando foi sequestrado lá atrás, era o pai e a mãe sempre.
porque eram os dois, mas a mãe é sempre aquela figura que você se identifica de imediato. Então, se espera muito que tenha uma mãe como a Carol, da Isabela Nardoni, que seja a iconicidade daquela menina perdida. Então, a mãe nunca... Então, o que você me conta é que, enquanto você buscava, inclusive, a mídia para ajudar que o caso tivesse repercussão, para muitas coisas não acontecerem, como ele ser solto, por exemplo, que até acabou sendo... A família da mãe e a mãe, eles resolveram se fechar em copas. Se fecharam, exatamente. E assim, todos os programas que fizeram cobertura na época procuraram eles. E eu via não, às vezes desligavam o telefone, não atendiam. Então, assim, ninguém, nunca, todas as matérias que foram lá foram só eu. Eu na frente de tudo, e as pessoas que ajudaram, né, na época, uma Marta Consoli, o Márcio Nakashima, muita gente que na verdade fizeram o papel que era para a família materna estar fazendo, a parte materna estar fazendo, né? Bom, que bom que a Sabrina teve você, pelo menos, para poder buscar justiça por ela. Então, o Jefferson entra nesse momento você me falou que você separou da mãe da sua filha quando a Sabrina tinha 1 ano e meio. Isso, 1 ano e meio. Então, quando você separa, ele já está lá. Isso, logo na sequência. Eu saí de casa... Ele já estava? Quando eu saí de casa numa semana, na outra, ele já estava lá dentro. Então, ele teve um convívio de 1 ano? Foi. Com a Sabrina? Foi um período muito curto, um convívio curto. Dentro da vida dela, 50% do tempo dela. Exatamente. E interessante, Beto, eu falei sobre a questão que ele estava na casa, né, na casa de recuperação, e saiu na época. Eu encontrei, foi no dia que me falaram que ele estava com ela na feira, e eu fui até o encontro dele, procurei ele na feira e encontrei. Aí eu peguei ela do braço dele e falei assim, cara, eu não quero você com a minha filha, não colo. Não quero ser perto da minha filha. A minha filha, sabe assim, já. E aí ele falou um montão, ficou bravo, né? Toda ali, e eu falei, pronto, não quero, defendo minha filha com unhas e dentes. E aí liguei para a mãe dela, fui lá levar ela para a mãe dela e falei, cara, assim tal. Não, isso não vai mais acontecer, ele não vai, ele nem chega perto da sua filha. Foi assim, ele nem chega perto da sua filha, foi como não chega, estava com ela na feira, sozinho com a minha filha. Nesse dia que te falaram, sim, ele tá com a minha. Nesse dia, então, pegou tal tudo, e daí uma amiga da mãe dela na época, inclusive foi dito isso nos autos para a polícia e tudo, né, na época do inquérito, que ele falou para essa pessoa, que era um casal na época, ele falou para esse casal que tinha uma conta para acertar comigo. Por isso que ele tinha saído. Eu ia te perguntar se não foi vingança com você, porque ele foi atrás da sua esposa, foi atrás da sua filha. Eu ia perguntar lá na frente, mas ele disse que acerto de conta tinha de quê? Tinha uma conta para acertar comigo. Foi essa. Qual foi a conta? Por quê? Também não entendo até hoje. Não sei se... não sei se... Por você não ser ele? Queria estar no meu lugar, não sei o que fez. Então, uma projeção, ele não conseguia ser você, então logo ele queria te destruir. Porque, assim, eu sempre fui um cara assim, até hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, todos os meus objetivos nunca ficaram frustrados, cara. A minha única frustração foi ter perdido uma parte de mim da forma que eu perdi, né? Eu acho que foi... Mas, cara, eu vivi desde a minha infância até os dias de hoje, estou com 36 anos de idade, tudo foram conquistas e realizações, e hoje eu estou no lugar onde eu queria estar, vivendo a vida que eu queria estar, com as realizações que eu queria. Então, sou grato. Nossa! Sempre foi isso, sempre foi assim. É tão difícil ouvir uma pessoa falar isso que você falou. Não, eu sou grato, não tenho As pessoas estão sempre tão frustradas. Hoje eu tenho a empresa que eu sonhei, eu tenho um casamento que eu sonhei, eu tenho uma filha também, né? Então, assim, é tudo que, inclusive, é idêntica, cara.